Olá pessoal, graça e paz. Queremos já iniciar esse momento agradecendo a você aí que está conosco mais uma vez no Vocação Podcast. Esse que a gente sempre diz é o nosso bate-papo semanal, o nosso intuito, o nosso principal objetivo aqui é abençoar você. Então a gente sempre pensa aqui em bons entrevistados, em bons assuntos que possa agregar aí para você, talvez para você jovem que está pensando numa profissão ou que gosta de alguma área. Nossa ideia aqui é levar várias opções, né, de trabalho e como a gente serve a Deus em cada um desses trabalhos. Então a gente quer agradecer a você que está conosco e claro, a gente pede que você interaja com o nosso canal, tá? Isso é muito importante para nós. Você que está nos acompanhando sabe que eu sempre tenho falado isso e se você já é inscrito, ótimo, mas para você que não é, a gente pede, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque aí toda vez que a gente tiver um novo conteúdo a gente passa para você com exclusividade e isso aí garante que você vai ter acesso ao nosso material de primeira mão, tá? E eu quero deixar também aqui o agradecimento ao Secate Estofados, que está conosco aí já há um longo tempo. O Secate que consegue entregar para você aí qualquer tipo de orçamento baseado em sofás, baseado em chaises, em cadeiras, em cabeceiras de cama, o que você estiver precisando, reformas, orçamento sob medida, Secate é a pessoa indicada para fazer esse trabalho para você, tá? Então anota aí o telefone dele, é o DDD 18 981 34 86 49. Repetindo para você que está no Spotify, DDD 18 981 34 86 49. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, um excelente profissional que tem 12 anos de história já e ele vai poder te atender da melhor forma possível. E também deixar o nosso contato aqui do Vocação Podcast. Você que quiser entrar em contato conosco, nós temos um canal exclusivo de WhatsApp, que é o DDD 18 99737 9063. Nos adicione no teu celular, fale conosco via WhatsApp, também é a chave Pix. Você que quiser fazer uma doação para nós, vai estar o QR Code aí na tela. Qualquer valor já nos ajuda para a gente poder sustentar isso aqui, né? Todos sabem que a gente tem custo aqui de operação, então qualquer doação tua já nos ajuda. Mas vamos lá, a gente está aqui com o Éder. Éder, muito obrigado, tá, pela tua visita. Eu que agradeço. É uma honra para a gente ter você aqui. É uma honra eu estar aqui, por favor. Obrigado. O Éder que tem aí uma longa história, viu, Éder, de tecnologia, de telecomunicação. E eu já queria iniciar por isso aí, Éder. Você sempre gostou da área de tecnologia e por isso seguiu carreira, ou você caiu nesse meio e foi pegando gosto? Isso tem a ver com a tua infância? Como é que foi essa história aí? Vixe, tem a ver com a minha infância, sim. Né? Meu irmão gostava de tecnologia, ele trazia em casa, ele trabalhava numa escola de informática, isso na década de 80, final da década de 80. Ele trabalhava numa escolinha de informática e ele trazia em casa uns PCs, uns computadores da Apple, os antigos TK2000. Em que ano isso? Eu acho que era 88, 89. Caramba, mas devia ser uns trambolhos, né? Não, era uma caixinha, era uma né? caixinha assim, ligava na TV. A gente conseguia, eu ficava acompanhando ele era mais velho. A gente conseguia gravar os programas numa fita cassete. Ele posicionava a fita e aquilo que digitava ele conseguia fazer a gravação na fita cassete. Mas na maioria das vezes, o que ele fazia? Trazia o computador, trazia uma revista de informática da época e eu ajudava ele a digitar o código do programa. Só para a gente ver na TV aqueles desenhos, aquelas coisas diferentes. E aí ele evoluiu bastante na parte de informática e eu fui acompanhando. Ele é mais velho. Ele é falecido, tem 8 anos. Mas ele era mais velho. Ele era mais velho. E eu acompanhei a trajetória dele, aí eu ia para a escola que ele dava aula, chamava Allsoft. À tarde eu estudava de manhã, à tarde eu ia com ele. E assim, é uma história muito linda. Lembro assim, o primeiro salário dele, eu fui com ele comprou um quadro do Iron Maiden. Olha só. Para colocar no quarto. Bom gosto musical, né? Os dois meninos lá, não me lembro onde era a loja. Eu sei que nós dois voltando para casa no coletivo com aquele quadro grandão. Feliz da primeiro vida, salário né? dele. E eu aprendi informática com ele. Que legal, cara. E hoje você é
um empresário, digamos, já bem estabelecido no ramo de telecomunicações, né? Não, Como é que você tenho muito para crescer. É modesto, viu? Tenho muito para crescer. Aí eu fui trabalhar de digitador. Numa farmácia. Antes, convivendo com ele me arrumava depois uns trabalhos de digitar. Eu peguei uma vez um laboratório para digitar, tipo assim, 10 mil fichas num sistema que ele desenvolveu. E eu ficava à noite digitando, alimentando o banco de dados, né, fazendo cadastro. Aí disso fui trabalhar de digitador numa farmácia. Aí fiz tiro de guerra. Me apaixonei pelo militarismo. Verdade. Fui fazer cursinho para prestar barro branco, exército, essas coisas. Você teve essa fase na tua vida também? De prestar barro branco? De querer ser militar. Acho que todo homem, né? Todo homem todo teve homem. essa fase. Até pela cultura, Todo homem né? de direita, né? Não, de esquerda não. Militarismo de esquerda também. É que eles querem o outro lado, né? Outro lado. No filme do Rock, eles querem ser o Drago, né? Drago. É o russo, né? E aí, Já cara, vi que eu tô com dois caras muito nerd aqui. Rapaz. eu trabalhava de digitador e tal, trabalhei numa farmácia, e aí eu fiz o seguinte, eu saí da farmácia e fui trabalhar de graça para o cara que desenvolvia o sistema da farmácia. Para aprender. Para poder aprender. E aí todo o trabalho que eu pegava é metade dele e ele me ensinando o que tinha que fazer. Aprendi muita coisa com ele, o Wilson é o nome dele, conheço até hoje, amigo. E aí fiz esse trabalho, aí entrei no tiro de guerra. Tiro de guerra, queria ser militar, fui fazer cursinho. Não passei em nada. Como todo homem. Todo homem. Igual a gente. Não aqui. passei, aí resolvi, vou entrar na Polícia Militar em São Paulo, soldado. Aí fomos eu e um amigo do tiro de guerra. Ficamos lá uma semana em São Paulo, na casa de uma tia dele. Fomos lá num lugar lá que era da Polícia Militar, que tinha concurso Panelão toda semana. lá, né? O pessoal chama na de Cruzeiro Panelão. do Sul, né? Na Cruzeiro do Sul. Acho que é. E aí fizemos. Tinha que fazer 201 pontos no exercício físico. Eu fiz 200. A barra, quando eu pulei a primeira subida da barra, o cara não contava, eu contei. Cara, isso é uma decepção, né? Cara. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, você ficou torcendo pra eu não passar, né? Você conseguiu, tô chateado. E aí, como eu tinha feito cursinho para prestar concurso e tal, eu acabei prestando vestibular na FATEB, Faculdade de Tecnologia de Birigui. Era a fundação. E aí entrei para fazer tecnologia em processamento de dados. E aí que eu comecei a desenvolver, né, aprender profissionalmente. Comecei a dar aulas para criança, aula de informática para criança. Olha só. Numa escolinha especializada. Tipo essas microlinhas, microwave, essas mas escolas, era uma assim. escolinha assim, não era de rede, mas o cara era especializado em crianças. Outra coisa também que os jovens da nossa geração fez. Microlins e Microlins, microwave. Microwave. Ele é microlins, eu sou Microcamp. microwave. Você vê microlins, foi? Eu sou microlins e microcamp. E microcamp? Depois eu fui dar aula no Microlins. Caramba. Aí dei aula nessa escolinha e apareceu uma vaga na Microlins para dar aula, né, para jovens e adultos. Aí eu fui lá. Aí o coordenador do curso perguntou assim, preciso que você dê aula de Word, Excel e Access. O Access é um banco de dados da Microsoft. Eu falei, o Word, Excel eu sei, o Windows, Word, Excel eu sei, o Access eu não sei. Aí ele falou, então não dá para te oferecer a vaga, que tem que ser para o Access, né? Eu falei, mas por que especificamente? Ele falou, não, é para dar aula para 2 turmas de policial militar. Era uma turma fechada, uma turma de segunda e quarta, uma turma de terça e quinta. Caramba. De polícia militar. Eu falei, cara, eu vou atrás de aprender esse negócio. Aí voltei para casa, tinha computador, fui aprender o Access. Ele falou, eu não posso te esperar, eu tenho que contratar o professor. Eu falei, não, beleza. Aí fui aprender o Access, banco de dados. Aí um dia eu voltei lá na Microlins. Eu queria falar com o Aulo, que era o coordenador do curso. Nossa, o Aulo. Você conhece o Aulo? Conheço o Aulo. O Aulo, amigão. Aí eu falei, Aulo, já preencheu aquela vaga? Ele falou, não achei ninguém. Eu falei, eu aprendi o Access. E comecei a dar aula para a turma de policial militar. Cara, eu tremia na base. Né? Puxa vida. É bom que você... Eu mais aprendi, eles me provocavam muito. Tinha um aluno, seu Vitório. Ele chegou para mim um dia e falou assim, eles me chamavam de professor, eles me tratavam todo com respeito e tal. Eu já tinha 20 e poucos anos. Aí esse seu Vitório falou assim, professor, eu gostaria que o senhor nos ensinasse todas as variações do dir e do cop.
no DOS, né, de comando. O né? dir é para dir descer pra mostrar diretório. arquivos. E copy para fazer cópia de Tá, arquivo. De tá. pasta para pasta, de diretório para diretório, de disco para disquete. Rapaz, já me deu um negócio por dentro de lembrar da digitação do DOS, cara. Só quem mexeu no DOS sabe o terror raiz, de né? aquilo. Pegar uma pasta com 500 arquivos lá e linha por linha, procurando. Dir. Jesus amado. E aí eles me provocavam, né? Isso me fez crescer bastante. Porque eles queriam aprender. Eu tive a humildade de falar, isso eu não sei, eu voltava, estudava e apresentava. Voltava, estudava e apresentava. E, cara, me empurrou, foi me empurrando pra frente. Né? Aí, dei aula há muito tempo. Aí eu já pegava aula de domingo, de sábado, dava aula, tudo que aparecia. Dessa história toda, eu comecei a dar aula particular. E um dia me liga um maluco e fala assim, me indicaram o seu nome, você dá aula particular? Eu falei, dou. Ele falou, eu quero ter aula, estou precisando ter umas aulas, tal, de Windows. Eu falei, beleza, que horário você quer? Ele falou, domingo à noite. Nossa. Ué. Eu falei, eu topo. 2-2. O duro foi falar para a namorada, que é minha esposa hoje, falar, vou dar aula de domingo à noite. Domingo das 7 às 8 da noite. E eu fui dar aula pro cara. Ainda bem. O cara era o psicólogo da Reunidas Transporte. Olha A só. empresa Reunidas Paulista. Tá. Comecei a dar aula para ele dos De dias... informática. De informática. Você dava de aula Windows. do quê lá? Windows. Ensinar o Windows para ele. Noção geral mesmo de Cópia, computador. Word, digitar, formatação de fonte, letra, era coisa básica. E aí ele virou para mim e falou assim, eu sou psicólogo da Reunidas, eu cuido da parte de qualidade e eu estou criando um grupo de TI porque a gente vai começar um processo de informatização, modernização da informática. Você tem interesse? Falei, claro. E aí eu fui contratado para ser um dos caras, né, um dos meninos da TI da Reunidas. E ali, com esse processo de informatização, era tecnologia IBM, Itautec, ITEC, que era uma joint venture da IBM com a Itautec, que tinha um servidor, uma tecnologia muito específica no Brasil, banco de dados Oracle, o Windows Professional, que era o Windows corporativo, para empresa. Cara, ali eu aprendi muita coisa. E eu participei da informatização das agências todas e do ERP, de todas as garagens, todos os escritórios. Que era isso que eu ia te perguntar, né? Imagino que hoje um jovem que está nos assistindo aí, que está pensando em tecnologia, o que você viveu, isso já nem existe mais. Não, mas Porque é a base do que existe hoje. Mas também porque a tecnologia muda muito rápido. Mas assim, o que você fazia especificamente lá na Reunidas? Qual era a tua atuação enquanto TI lá? A minha atuação enquanto TI era ajudar. Eu era mais responsável pela microinformática. Então, todos os computadores de dentro das garagens, a implantação do sistema ERP, financeiro, contábil, estoque, essas coisas, eu era quem fazia a interface com a empresa do sistema e os usuários. Mas você era o cara que o cara ligava lá, Éder, meu computador não está ligando. Não, isso. Eu era um dos caras que fazia isso. E era assim, São Paulo, garagem de São Paulo, rodoviária do Tietê, rodoviária da Barra Funda. Uma vez nós passamos 15 dias, quase 2 semanas inteiras, fazendo a implantação das 2 rodoviárias, Barra Funda e Tietê. Só podia fazer à noite, a infraestrutura, as coisas. E a gente ficava em São Paulo, na garagem. Tinha um play center no fundo da garagem, a gente só escutava a música do Noites do Terror. Trabalhava de dia e Noites do Terror à noite. Cara, e doido pra ir lá brincar. Não, nem dava. Cara, eu lembro um dia, eu estava em São Paulo, eu voltei... Dia 23 de dezembro, voltando de São Paulo de ônibus. Caramba. Não, mas eu aprendi muita coisa, cara. Tenho muita gratidão. Ali foi a tua base. Foi. E aí eu ia em tudo quanto é palestra que aparecia, da Oracle. A Oracle é o maior banco de dados, né, do mundo. Da IBM, a maior empresa de tecnologia do mundo. Da Itautec. Na realidade, eu nem sei se existe ainda, mas era uma grande empresa de tecnologia do grupo Itaú, que tinha computadores, impressoras, eu acho que existe ainda. Itautec. Eu acho que existe. E assim, assistir palestra, conteúdo de tudo quanto é coisa ótima, cara, me fez crescer muito, muito mesmo. Mas pela tua história aqui, pelo que você está contando pra gente, você deve muito à atuação prática. Não que a faculdade não seja importante. Sim. Longe disso, a faculdade te dá a base. A faculdade,
te ensina a aprender. A faculdade te ensina método, né? Não pode abrir mão de uma faculdade, não. É claro que em profissões de tecnologia, hoje, existem as certificações. Então, a Oracle, por exemplo, ela tem um programa de educação dela, que é a certificação Oracle. O profissional que faz essa certificação e passa na prova tem portas abertas com oportunidade de trabalho no mundo todo. Existe a certificação Cisco. Cisco, que é a maior fabricante de roteadores e switches, né, do mundo. Então, existe a certificação de rede. Eu, na minha empresa, vivo procurando profissionais que são certificados CCNA, Cisco Certified Network Administrator. E você acha com facilidade? Não. O Senac aqui, eu acho que tinha formação, não forma turma. O Senai tem, não forma turma. Ou seja, não tem interessados para fazerem o curso. Não tem interessados. Ó, fica a dica aí, hein, para quem está assistindo e precisa de Com certeza. Né? Quem quiser caminhar nessa área aí, ó, fica a dica. E assim, vamos já falar com esse público. É uma área que vale a pena o cara estudar? Com certeza. Como é que você enxerga essa área para o futuro? A questão da remuneração é uma área que se paga bem ou não? Muito bem. É uma área que paga bem, que permite trabalho até remoto, né? Home office, para quem gosta disso, mas perde a oportunidade de relacionamento. Eu não sou a favor de home office, não. Mas é uma área que paga muito bem, tem grandes oportunidades e sempre em crescimento. Porque ou seja, para o futuro isso o que a gente está aqui hoje, a tecnologia já está muitos anos na nossa frente. O que está sendo feito hoje no mundo, nós vamos ter acesso daqui a 2 anos, 3 anos. Então, quem trabalha em tecnologia e se atualiza, cara, não para nunca. Não para nunca. Que a tendência, né, de mercado é cada vez mais pro digital, cada vez mais pro... Sim. Não, no ramo da programação, da manutenção, né? E aí vai para um outro ponto, né? Quem não estiver além, a IA vai matar. Hoje eu estava então, participando... ou você participa da IA, ou você é morto pela IA. Exatamente. E você está dizendo uma frase que foi dita hoje numa reunião que eu estava com um profissional de IA, e ele falou isso aí, falou, IA não vai entrar pedindo com licença, não, por favor. Simplesmente ele vai meter o pé na porta e vai assumir o lugar de muitos... Não que ela vai roubar emprego, não é isso, mas assim, ela vai selecionar o profissional que sabe trabalhar com a IA. Exatamente. O cara que não sabe trabalhar com a IA, infelizmente... De toda forma, ela vai tornar obsoleta algumas funções, né? Mas vai criar novas também. Funções robóticas. Funções robóticas. Desenvolvedor de IA, por exemplo. O desenvolvedor de sistema, eu acho que o cara que escreve código vai deixar de existir. A IA vai fazer esse trabalho. Agora, aquele cara que vai conseguir trazer do mundo real o que precisa ser desenvolvido pela IA, é o que vai ensinar a IA, esse vai continuar, entendeu? Agora, o cara que só fazer código, isso aí esquece, já faz. ChatGPT grátis, os meninos lá na empresa às vezes precisam gerar um relatório, um determinado... Inteiro, né? Entra no ChatGPT, precisa de um relatório, pega o código, cola e gera um relatóriozinho. Eu já disse em outras oportunidades que hoje o meu trabalho com a IA facilitou demais. Sim. Porque trabalho que talvez eu demoraria um dia fazendo, eu faço em um prompt, que rapidinho eu mando para ele 15 minutos digitando o prompt, ele já me entrega o relatório pronto, que eu só confiro, faço algumas alterações e o que antes você deveria digitar do zero. E você, Éder, como um profissional da área, você tem medo da IA? Como é que você enxerga esse mundo que nós ainda estamos entrando nesse ramo? Tem medo, cara? Sim. Tem, eu acho que... É o estado de alerta que nos faz crescer, né? Então é bom ter medo, né? Que aí você vai conhecer o inimigo. Verdade. Mas tem medo, sim. Ela vai ocupar muita coisa, muitas das atividades, funções. Mas no meu caso, como eu tenho uma empresa de telecom e de infraestrutura, então a IA, a tecnologia, precisa de infraestrutura. O 5G precisa de infraestrutura, fibra ótica. É aí que eu acredito na perpetuação do meu negócio. Entendi. Entendeu? Então é nesse sentido. E vamos falar um pouquinho aí sobre a Télios, né? Que é a tua empresa. Faz um merchan dela aí. O que é a Télios? Onde que ela atua? Para o pessoal que está nos assistindo. A Télios é uma empresa de conectividade e tecnologia que atende 39 cidades no interior de São Paulo, além de mais 2 cidades em Mato Grosso do Sul e Goiás, entregando conectividade, que é link de internet, redes de dados, rede VPN, né?
tudo que faz conectar as empresas e tecnologia. Por que tecnologia? Porque assim, eu entrego a internet, mas entrego o firewall, a tecnologia que protege a internet. Isso é entrego importante. a telefonia e o PABX, que é a tecnologia que faz dar eficiência na telefonia. Porque eu enxergo tecnologia como sendo algo muito amplo. Muito grande. Eu vou numa camada, que é a camada de tecnologia ligada à internet, rede de dados, a telecom. Tá, entendi. Eu atuo nessa camada. Você entrega soluções de comunicação, de telecomunicação, conectividade. Exato. O PABX ele é o sistema que gerencia a ligação telefônica, que transfere, que dá as opções. Numa empresa tem os ramais internos, né? E a rede para... O número de telefone fixo, ele é hoje um institucional das empresas, né? Faz parte da marca da empresa. Então, a gente faz a portabilidade, nós somos uma operadora de telefonia fixa, faço a portabilidade, coloco no PABX, que até então, antigamente, há um ano atrás, era uma maquininha colada na parede e os ramais analógicos. Sim. Hoje não. Hoje esse PABX está no nosso servidor, na nossa cloud, e eu entrego no PC, no computador das empresas, onde tem um software e um softphone, um foninho de ouvido, e o ramal está ali. Quer dizer, eu não preciso mais daquela infraestrutura interna na minha empresa, de passar cabo telefônico nas paredes. Acabou isso. Acabou isso. O cara precisa só de um ponto de rede. Passa o cabo de rede, e se precisar de um telefone físico, um aparelho físico de telefone, o cabo de rede entra nesse aparelho e sai outro para o computador. Aqui entrega o serviço de voz e o computador o serviço de dados. E Éder, a gente está falando de tecnologia. Você está quantos anos já nessa área com a Télios? Todos. Não, a Télios tem 7 anos. 7 anos? 7 anos. Na minha trajetória profissional, em 2018, em 2017, eu saí de uma empresa da mesma área, fiquei o fim de 17 e 18 inteiro fora do mercado, sem fazer contato com nenhuma empresa, era uma questão ética que eu decidi, não tinha um contrato de não agressão, não tinha nada. Mas eu decidi que, pela ética, eu estava numa empresa e vendia um serviço de conectividade e tecnologia nessa empresa. Daqui 6 meses eu estou na outra empresa e falo, aquilo que eu te prometi não é mais, agora é essa aqui. Então a minha ética me forçou. E parabéns. Aí eu saí e fiquei isento. Eu fiquei fora do mercado, eu não abordava as empresas, conversava com as pessoas, contava o que eu queria fazer, mas em nenhum momento eu assediei os clientes da empresa do qual eu vim. Entendi. E aí em 2019, isso já 18, já tinha, e eu estava numa sociedade, mas trabalhando com pessoa física, só internet para residência. Tá. A parte corporativa foi a que eu fiquei um status aí de congelado. Aí em 2019 eu comecei, aí em 2020 veio a pandemia. E aí deu uma bloqueada, porque no mercado corporativo precisa de muito relacionamento. O residencial, vender uma internet para sua casa, você vai comprar mais barato. Se eu faço uma propaganda que o meu é 6 meses de R$ 49,90, cara, encanta seus olhos e você contrata aquele. Ou seja, é comercial e marketing. É só massivo. Tá. Agora, no corporativo, não. A gente faz um trabalho consultivo, entende as necessidades, faz um desenho de um projeto do que vai ser entregue e faz uma apresentação. E isso, durante a pandemia, prejudicou bastante, relacionamento físico, pessoas. E como que lidou com a situação da pandemia? Qual foi a saída ali? Como que... Não, cara... Não tinha muito o que fazer. Para o mercado residencial, que até então nós tínhamos, eu tomei eu estava numa transição também, que nesse período, 17, 18, 19 aí, eu tinha um sócio, eu fui ser sócio dessa pessoa, tinha um investidor, e aí teve alguns problemas de ordem de gestão, e aí esse sócio tinha que sair e tal. Então, assim, acabou passando tudo isso, aí chegou a pandemia. Quando começou a pandemia, a gente estava organizando a empresa por conta dessa sociedade desfeita. E veio aquele monte de pedido, eu quero internet na minha casa, eu quero internet, um monte de gente pedindo internet. Porque estava todo mundo ficando em casa, coisa maluca. E aí eu e o meu sócio financeiro, nesse momento, pensamos o seguinte, cara, não vamos entrar nessa onda. Porque esse cara não pagava a internet até então.
vai sair um monte de gente comprando internet, nós vamos instalar, ter um custo alto e vão pagar. Nós não poderíamos correr esse risco. Cara, que visão, hein? E aí eu só ativava novos clientes daqueles que eu perdia. Eu não fiz aquela loucura de comprar um monte de equipamento, endividar e crescer. Entendi. Você, como se tivesse uma lista de espera. Quando saía um, entrava eu colocava outro. E ali, né, bem organizado. Nós fomos mantendo a empresa assim. E aí, alguns poucos contatos que eu já tinha feito no mercado corporativo, né, com algumas empresas, do qual eu tinha uma referência, porque até então, cara, eu tinha trabalhado na Embratel, tinha já um bom relacionamento com as empresas. Eu comecei a fechar alguns contratos, né, de internet, por telefone, por online, ou aquela pessoa que é raiz, fala, não, vem aqui, dane-se a pandemia, pode vir. E a gente foi, né, vencendo as barreiras e aí começamos a trabalhar. E aí, então, voltando para a realidade da Télios, uma das soluções que você entrega é de conectividade, por exemplo, de telefone. Telefonia. Ao longo desses anos, você percebe um declínio da demanda por telefone ou aumento? Como é que é esse mercado hoje? O telefone fixo deixou de existir nas residências. As pessoas hoje, cada uma tem o seu novo membro do corpo, que é o celular. Pessoa só celular. Quem tem telefone fixo em casa hoje, o pessoal mais antigo, porque tem aquele telefone que o parente liga, mas não é mais necessário. Já nas empresas, é aquilo que eu te falei, que tem aquele vínculo institucional com... Sim, que é um 0800, que é um saque, que é um comercial. Já famoso, né? Tá. Você pegar, por exemplo, uma farmácia, ela tem um telefone desde a década de 80. Ele não vai abrir mão daquele telefone que ele recebe muito pedido por aquele telefone. Mas o que por aquele número, né? O que eu também imagino é que a tua demanda ela mudou. Que agora você também tem muita... Imagino, tá? E aí você me corrige se eu estiver errado. Você deve ter muita inserção agora de web atendimento, Sim. de WhatsApp Sim. integrado nas empresas. Você tem essa solução também para apresentar? Também. Então, esse número de telefone virou a marca do WhatsApp da empresa e a gente entrega essa solução de mensagens, né? Para administrar o WhatsApp, receber pedidos, ou até controle mesmo. Nós instalamos numa empresa outro dia o WhatsApp, esse gestor de WhatsApp no departamento de estoque. Tem 4 funcionários que conversam via WhatsApp com muita gente, e eles tinham um número só para os 4 ali compartilhado. Então nós colocamos uma solução para fazer o controle do WhatsApp deles. Mas você pega, como eu falei, um exemplo, uma farmácia tem um número de telefone e hoje é o mesmo número de WhatsApp e tem uma solução que faz o controle das mensagens. Mensagem que não foi respondida, mensagem que demorou de ser respondida. Inclusive tem um robozinho que vai direcionando a pessoa para os setores, né? Hoje tem um robozinho que faz aquela árvore de escolher departamentos e também integração. Por exemplo, o WhatsApp da minha empresa, o meu cliente pode solicitar nota fiscal pelo WhatsApp. Às vezes ele teve um problema no recebimento da nota fiscal, ou do boleto, ou o código Pix, alguma coisa nesse sentido. Solução de WhatsApp conectada ao sistema financeiro. Ele, através de uma chave CNPJ, ele solicita, responde. Então, assim... E o próprio robô entrega para ele já a fatura? Entrega tudo. Você não precisa de um profissional lá gerando e entrando em contato com essa pessoa. Não. E agora com as IAs mais envolvidas, a tendência é que fique mais... Vai mais inteligência ainda. Conversando outro dia com um profissional de um call center de vendas, eles já têm uma IA que com voz humanizada já faz venda. Caramba. Venda de produto digital, de curso. Então imagina, para cobrança e para venda. Já conseguiram ensinar a IA. Aí, para cobrança, estamos falando de uma área que a IA pode tornar obsoleta, né? A cobrança... Os grandes call centers, com muita gente, que lá é robótico. Os seres humanos, né? Que lá é robótico. Que é outra coisa da minha geração também, né? Um abraço pessoal da Aval, pessoal das cobranças, né? Dos call centers. Você trabalhou na Aval? Trabalhei 2 anos lá cobrando. Agora, então, as máquinas já vão dar conta. Já deve estar dando muito ganho de eficiência, mas eu tenho certeza que vai fazer funções das pessoas, sim. E assim, Éder,
Então eu estou entendendo que o profissional que está nos assistindo, o empresário que não tem uma solução tecnológica, é bom esse cara esticar as canelas e já começar a pensar em alguma coisa. Com certeza. Porque imagino que isso é um mercado que está em constante evolução. De fato. E como é que você traz de maneira concreta uma economia para o cara, uma solução para o trabalho do cara, por exemplo, da farmácia que a gente estava falando? Por que é importante ele contratar um tipo de serviço como esse? Olha só, tem um cliente nosso que é uma rede de farmácias e ele tem lojas que fecham às 18, às 20, às 22 e tem às 24 horas. Nós colocamos um sistema de telefonia um passo antes. E cada loja tem um número de telefone. Tá. Porque a loja do bairro, as pessoas têm um vínculo com aquele farmacêutico, com aquele balconista. Então eu ligo lá e falo, com ele, ô Hélio, né? Minha mãe vai te ligar lá, se é o balconista. Hélio, manda para mim o capotenho lá, o meu remédio que eu sempre compro, né? Tal. É esse relacionamento que tem. Espero que a IA não ocupe isso. E o que acontece? As pessoas ligavam, né, nessas farmácias, tal. Imagina se ela liga 18 horas e 10 minutos. Aí a loja está fechada. O Hélio não atende. Perde a venda, ela vai ligar em outro, ou vai em outro lugar. Talvez ela não possa esperar até outro dia. Nós implantamos um sistema de telefonia que faz a integração dos telefones de todas as lojas. O que acontece? A loja que fecha às 18, se alguém liga naquela loja, a ligação vai para a próxima, que está aberta. Ou seja, você garante... Aí o cara atende da farmácia. Aqui é da farmácia tal. O Hélio está aí? Não, mas eu posso te ajudar. Manda para mim o remédio tal. Ele entra no cadastro da pessoa, já sabe, e manda o entregador. Caramba, isso. Ouvimos do proprietário que ele aumento de 15% nas vendas pelo telefone. Porque ele deixou de perder ligações. Eu imagino que até baseado nisso, você também ajuda a criar soluções. De às vezes pensar numa saída que o próprio empresário não está pensando. Sim, o que eu aprendi nesse momento com esse projeto, eu acabo levando, né, para outras áreas de negócio também. A gente tem laboratórios que faz muito agendamento, a gente implantou o sistema de telefonia. Hoje a telefonia fixa, diferente do passado, não é mais necessário redução de custo de ligações. Porque hoje a Teleios entrega um telefone para a empresa, falha à vontade, fixo e móvel. O cara liga à vontade para qualquer fixo, qualquer móvel do Brasil, por um valor fixo mensal. Então, não adianta eu falar para o cara, vou reduzir o custo da sua telefonia. Mas eu tenho uma plataforma que dá inteligência para essa telefonia e ele vai descobrir se ele está perdendo ligação, que horário que ele precisa ter mais gente para atender essas ligações, para ele não perder. Então, ele consegue ver o fluxo das chamadas durante o dia e ele fala, putz, das 9 às 11 eu estou perdendo ligação. E eu tenho ociosidade de gente aqui. Ele tira uma pessoa daqui, põe de manhã. Faz esse ajuste. E faz o ajuste. Então a gente oferece uma ferramenta para dar eficiência. Talvez não é aquela redução de custo tangível. Você gastava 30 centavos numa ligação interurbana, você vai gastar 10 centavos por... Não é mais isso. Só que você tem uma ampliação da sua atuação, né, do atendimento ao teu cliente. Exatamente. Aí eu consigo dar ferramentas para a gestão. Quanto tempo que você não ouviu Não, de alguém não atendeu, está ocupado? É verdade. Olha só, é verdade. Né? Não de repente, parou. Esses tempos eu precisei fazer um serviço de um banco conhecido. Não sei porque não podia ser pelo celular, não podia ser pela internet. Precisava de um telefone fixo para falar num setor específico. Caraca. Meu Deus do céu. Cara, eu me dei conta. Eu falei, o que eu faço? Não tem. Não tem mais. Não tem. Você vai no orelhão gastar uma ficha lá para ligar? Aí eu descobri que uma outra provedora de internet e telefone ainda cobrava de mim a linha telefônica, então eu ainda tinha um número na minha casa. Tinha um número lá. Só que agora eu preciso arranjar um aparelho. Cara, era uma coisa tão comum. Verdade. Aonde que eu vou arranjar um aparelho? Perguntei pro vizinho, perguntei pra minha mãe, ninguém tinha um aparelho. Fui achar uma amiga minha que ela tinha um sobrinho, que a mãe do sobrinho dava de brinquedo. Falei, vou ver se funciona o telefone. E funcionou. Cara, liguei lá na coloquei porta e consegui falar. Olha aí eu imagino que você ficou com ódio que nunca mais quer nem ver esse banco na frente. Eu acho que a gente nasce com essa missão, né, de odiar o banco e não querer ver na frente. Não precisava chegar nesse ponto, né? Não precisava chegar, mas inacreditável. E falando nisso, como que se a pessoa quiser um número de telefone hoje, ela consegue puxar um cabo, aliás, a operadora ela consegue puxar um cabo, como que funciona? Não.
Não tem mais. Empresta seu celular, eu instalo um aplicativo e te dou o telefone fixo aí. Já fica direto no celular, já. Entendi. Num aplicativo no seu PC ou no seu celular, ou num aparelho que chama um telefone IP. A gente faz uma configuração, aponta para a nossa central. Qualquer internet que você espetar esse telefone IP vai ter uma linha de telefone funcionando. E aí, no meu caso, por exemplo, se eu tivesse essa linha no meu celular, o banco ele ia entender que eu estaria ligando de um número fixo. Sim, porque do ponto de vista da rede pública de telefonia, é um número fixo. Tá. A tecnologia hoje, então, do cabeamento, por exemplo, de um fixo para uma pessoa que você quer ligar, então é totalmente diferente. Tudo é IP. Tudo é IP. Tá tudo na internet. Tudo digital agora. Não, é depois do digital. A telefonia ela era analógica, do fato de se você cortasse um fio no poste e fizesse uma emenda, você ia escutar tudo que a pessoa falava. Esse é o analógico. Depois é o que a gente via lá com o Grambel, lá naquela questão antiga. O que a gente via, o que a gente via no outro e... É o que a gente via com a Telesp e com a Telefônica aqui Olha mesmo. Só, é a linha, é o cabinho que está aí no poste. É o analógico. Sim. Depois veio o digital. O digital, se você interceptasse o fiozinho lá, o par de fio, você ia escutar chiado. Certo. Esse é o digital. Hoje é o IP. É baseado na internet. Internet protocolo da internet. Hoje toda linha telefônica é assim. Então a tendência é que esse cabeamento que ainda tem que ser retirado. Ele vai Não, ele tem que ser retirado, ele está obsoleto já. A Vivo hoje, antiga telefônica Telesp, ela já está ligando para os clientes fazer a portabilidade de tecnologia. Tirar do analógico e contratar um Vivo Fibra, um produto IP, para entregar a linha pela rede IP. E hoje a Telesp, qual que é a função dela ali? Porque eu imagino que de 30 anos atrás para cá tenha mudado. Não. Porque ela ainda existe, a Telesp. Não. Não existe mais a Telesp? É a Vivo. Ela foi... A Vivo comprou. Adquiriu. No processo de privatização, existiam as operadoras de telecomunicações estaduais, Telesp, Telemes, Telerge, todas as teles. Telemig também. Telemig, todas as teles. E existia uma outra nacional, a Embratel. Houve a privatização, os grupos compraram os lotes, a Telefônica da Espanha comprou a Telesp, que é o estado de São Paulo. E ela é a incumbent, que ela é a primeira, ela é a base de São Paulo. Aí depois abriu a concorrência. Então aquele cara que comprou a Embratel podia concorrer na telefonia fixa nas cidades em São Paulo, porque até então a Embratel só fazia ligação longa distância. Aí depois disso começou o advento dos provedores de internet. Criou a Anatel, na modernização, criou o modelo Serviço de Comunicação Multimídia, que é uma licença que uma empresa tem que tirar para prestar um serviço de internet. E ela facilitou que qualquer empresa também tivesse a oportunidade de ter o serviço de telefonia fixo comutado. Então, o licenciamento. Uma coisa eu tenho a licença, outra coisa eu tenho dinheiro para colocar os equipamentos para isso funcionar. Então, o processo de privatização desregulamentou e criou oportunidade para os provedores de internet. Te falo, o Brasil ele tem mais conectividade do que os Estados Unidos. Olha só. O Brasil tem mais de 20 mil pequenos provedores. Araçatuba deve ter uns 40. Caramba. Você vê tanto cabinho de fibra ótica. Às vezes o fio tá até... O poste está até feio. Mas o Brasil é altamente conectado. Porque essa desregulamentação permitiu que a internet chegasse para todo mundo. Você vê um bairro aqui em Araçatuba. Cara, tá construindo o bairro, colocou os postes, vai um microempreendedor, dono de um provedor de internet, já passa o cabo. E já está pronto para ativar as casas. E já começa a vender ali para o pessoal. Já começa a oferecer. A desregulamentação ela tem uns 10 anos, 15 anos, é uma coisa assim. Fim da década de 90, né? O início do ano 2000. Aquela primeira privatização. Foi logo a privatização. Acho que foi em 99, né? Uma coisa assim. Privatização. É assim que chegou a Telefônica, 99? Na verdade.
Quando virou telefônica. Porque foi acho que foi o Fernando Henrique. Foi. O governo Fernando vendeu, Henrique, né? Eu lembro que naquela época, dos orelhões laranjas, que aí começou a vir os verdes. Os verdes, né? azuis, escritos. Disso? É verdade. Nós estamos velhos pra caramba, hein? Eu assustei que não tem mais Telesp. Não, então, eu me senti um cara que saiu da cápsula do tempo. Cara, eu já fui na Telesp com a minha namorada, que é minha esposa até hoje. Uhum. Pô, que coisa, minha esposa até hoje. E vai continuar sendo. Que continue. Eu lembro, nós começamos a namorar em 92. E eu ia com ela ali na Telesp para ela ligar para tia, para alguém, eu ia com a mãe dela para ligar internacional, né? Tinha umas cabines, os telefones vermelhos. Eu lembro disso. O telefone azul era o de local e o vermelho era de DDD, de interurbano. Interurbano. Você que está na sua casa e está acompanhando o que a gente está falando aqui e viu essas cabines, esse orelhão laranja... Tem cabelos brancos. Eu não vi, tá? Eu só tô brincando. Eu vou explicar que para curtir o canal, você tem que apertar o botãozinho aqui embaixo, curtir... Tem que interagir com a gente, porque isso é muito importante. Brincadeiras à parte, é mesmo, tá? Então, a gente gostaria de agradecer você que está conosco até aqui e a gente pede para você, interaja com o nosso canal, isso é muito importante. Quando você deixa o seu comentário, quando você deixa o seu like, quando você compartilha isso com outras pessoas, é uma maneira com que você está ajudando o nosso trabalho, você está fazendo com que isso chegue a mais pessoas. E isso não custa nada para você e é muito importante para nós. Então, ajude a gente aí, interaja com o nosso canal, isso é muito importante. E nós também temos a nossa solução telemóvel, né, que ainda não é da Télios, mas a gente vai chegar num nível aí grande para ser... Não precisa ser grande para ser cliente da Télios. Não, não precisa. Pode ser pequeno, nós vamos pensar nisso então. Conta comigo. Mas a gente tem aí o nosso canal de WhatsApp, que é o DDD 18 997 37 90 63, DDD 18 997 37 90 63. Guilherme, para que esse canal? Para você entrar em contato conosco. Talvez você está gostando da conversa aqui, quer trocar um papo com o Éder, se bem que ele vai passar as redes sociais dele depois, da Télios e tudo mais. Mas a gente está à disposição. E também para você falar conosco, você que está gostando do trabalho, quer deixar um testemunho. A gente já recebeu algumas informações, Hélio, de pessoas que até se emocionaram com a fala do Léo Messias, desse pessoal, do missionário Wilton, que passou aqui com a gente, o Elton Pedrosa. Isso nos motiva, tá? Isso é muito importante para nós. Então entre em contato conosco. E também é o nosso canal aí de comunicação oficial com vocação. Você que quiser fazer uma doação, essa é a nossa chave Pix. Você pode entrar em contato conosco. Você pode fazer através aí do seu banco essa doação. E nós também queremos agradecer o Secate Estofados, que está conosco aí desde que nós começamos o projeto. O Secate que é a pessoa indicada para se você precisar fazer algum orçamento sobre medida, de sofá, de cabeceira de cama, de qualquer parte aí que envolva tecido, espuma. O Secate é a pessoa indicada para isso. O telefone dele é o DDD 18 981 34 86 49. Repetindo para você que está nos ouvindo aí no Spotify, é o DDD 18 981 34 86 49. E Hélio, nós estamos também no Spotify, né? Sim. Quais as redes aí que a gente está atuando? A gente está no YouTube, obviamente, a gente tem o Instagram, a gente tem o Spotify, a gente tem o Facebook, a gente só não está no Orkut. Não tá, é verdade, saudades do Orkut. Orkut, né? Mas entre em contato conosco, toda essa interação é importante para nós. Éder, vamos falar um pouquinho aí agora. Ô Gui, deixa eu só perguntar, se você deixar o seu like segurando o botão Jogo da Velha, gasta menos crédito? Não sei, cara. Lembra dessa? Tinha essa lenda do orelhão? Do orelhão? Se fizesse a ligação segurando, acho que não seria o Jogo da Velha ou Estrela. Eu acho que era o Jogo da Velha. Era o Jogo da Velha. Gastava menos crédito no cartão. Cara. Mas eu me lembro das fichinhas, tem que colocar a fichinha para falar cartão com as pessoas. Um dos grandes prazeres que não temos mais é o de chegar no orelhão, passar a mão em cima para ver se tem cartão. Uma ficha ou um cartão. Uma ficha. Caramba. Eu tenho em casa ainda hoje uma ficha local e uma DDD. Sério? Tenho, eu guardei. Que saudade. Cara, acho que eu nem me lembro mais. Éder, a tua vida agora de empresário, enquanto empresário, você estava falando para nós que recentemente você teve uma... o que foi? Foi uma incorporação com outra empresa? Você teve uma sociedade com outra empresa, que é a Noroeste Com, né? Sim. Conta um pouquinho para nós dessa história aí. 2024, a Télios atendia tanto o mercado B2B, corporativo, com essas soluções todas que eu já contei, e nós tínhamos uma marca chamada Allnet,
que atendia a residência. Nós tínhamos em alguns bairros de Araçatuba internet residencial. Em agosto de 2024, eu tomei uma decisão, eu com meu sócio, Rafael, de sair da operação de varejo, de residência. Não vender mais para casas. Não vender mais para casas. Tá. E achei uma outra empresa especializado em residencial massivo, né? A gente dá esses nomes, massivo, B2C, né? Business to Consumer, né? Para residência. E nós fizemos um acordo e eu passei toda essa carteira de clientes residencial para ele. E a Télios, então, focou somente em mercado corporativo, somente em empresas. O mercado de telecom, de internet, vamos falar mais simples, o mercado de internet tem três pilares. Ou eu vendo para residência, ou eu vendo para empresas, ou eu vendo para outras empresas de telecom, que a gente chama de atacado. Tá. Então, assim, grandes empresas de telecom vendem para empresas menores que vão vender para a residência. Final. Tá. Né? E o que é a internet? A internet não existe. Olha só. Quando a gente fala vende, o cara não vende internet. Internet não existe. O que existe são as interconexões. Então, a Télios está conectada à Vivo, está conectada à Embratel, que deixou de existir nesse ano agora, a questão de 2 meses, a Embratel não existe mais, agora é só Claro Empresas. Então, a Télios está conectada à Vivo, está conectada à Embratel, Claro, está conectada à Ciborne, que é uma outra empresa de telecom internacional, que tem fibra ótica submarina. Está conectada à Link Brasil, que é um fornecedor de uma grande empresa aqui da região, que vende internet, que vende conectividade para empresas menores. Então, nós temos várias conexões com essas empresas. E aí eu pago por eles por um canal. Perfeito. Né? Giga, né? 1 giga, 2 giga, 10 gigas. É isso. Por que a internet não existe? Porque assim, ninguém inventou a internet. A internet é um fornecedor de conteúdo e um consumidor de conteúdo. Que é o que nós estamos fazendo aqui com quem está nos assistindo. Com quem vai nos assistir. O portal do UOL. www.uol.com.br. Conteúdo. Aí eu tenho as pessoas que vão consumir daquele conteúdo. O que é a internet? É o caminho. Às vezes, o que acontece? Vamos pegar o exemplo do UOL. O UOL está conectado eu imagino, a Embratel. Tá. E aqui desse lado tem um cliente conectado na Vivo, que tem o Vivo Fibra. Eles se conectam em cima. A internet tem um protocolo, que é o IP. Esse equipamento aqui está publicando o endereço numa rede. E esse publicando e ouvindo. Então eles aprendem o nome, então eu digito UOL. Ele pesquisa e sabe o caminho para chegar naquele servidor, entendeu? Entendi. Bem simples, é assim. Mas então, tecnicamente é 1000 vezes mais complexo. Mas em tese, então, você está vendendo, digamos assim, a comunicação, a inter-relação entre os A internet computadores. é a intercomunicação de várias empresas. Perfeito. É isso. Começou, né, com o governo americano interligando os órgãos de segurança, né? NASA, ARPANET, aquilo lá. Daquilo eles evoluíram para as universidades, que começaram a publicar conteúdos, né, bibliotecas, aquelas coisas. Foi para as empresas, chegou no Brasil através da Embratel, ainda estatal, em 1995, que conectou a essa rede mundial. Se entrar no YouTube, tem lá o Jornal Nacional falando, né? Tal. Mas a internet é isso. Interconexão de redes. Perfeito. Entendeu? E a internet, só aproveitando, não tem velocidade. Agora a gente entrou numa... Não tem velocidade. Qual internet tem na sua casa, Hélio? Eu tenho Claro. De quantos mega? De 500. 500 mega. Uhum. Meu é a Vivo, de 500 mega. Vivo de 500 mega. Então, as duas têm a mesma capacidade. A velocidade da internet é a velocidade da luz. Porque é a fibra. Porque é a fibra. Mesmo se fosse rádio, né, uma conexão via rádio, a velocidade é na velocidade da luz.
o que determina é a capacidade. O que é a capacidade? Seria a banda, né? A banda. A banda é o seguinte, imagina uma pista de 1 mega. Tá. É uma rodovia que trafega um carro de cada vez. Nós estamos aqui lá no Então, esse pessoal do Moarã, do Traitu lá. Só passa um carro naquela vielinha lá. Só vai um carro de uma vez. Aí eu tenho uma internet de 2 mega. Então ela vai 2 carros de uma vez. Já é uma rodovia aqui de um espaço uma pista central, maior, por exemplo. Uma pista maior. Então vamos pegar uma internet de 10 megas. E tem um filme do outro lado que eu preciso acessá-lo. Esse filme tem uma capacidade em gigabyte. Tá. Então, para 10 megas, para eu trazer aqueles 8 gigabytes até aqui, quantas viagens esse carro tem que fazer? Entendi. Então, se vai um carro, ele vai trazer o conteúdo numa velocidade. Num tempo, não numa velocidade, num tempo. Se eu tenho 500 carros, e os 500 vão, fraciona o conteúdo e trazem de volta, ele vai trazer mais rápido. E aí ele remonta o conteúdo aqui. Ou seja, então quando a gente compra a internet, na verdade a gente está comprando a capacidade de acesso do nosso aos conteúdos. É mais ou menos a lógica da bitola do fio elétrico, por exemplo, que tem uma capacidade, né? Se você coloca um fio muito fino para uma... Para 110, 220, 110, ele não 440, exatamente. Mesmo a questão da hidráulica também, se o cano é de 1 polegada... Quanto de água vai passar. Vai passar uma quantidade. Exato. Que interessante, Éder. E tem uma legislação a respeito de quanto que o provedor ele pode entregar? Não. Isso é mercado mesmo. Isso aí é... Antigamente tinha. Não. Tem uma legislação assim, se o provedor tem até 5.000 clientes, ele tem determinadas regras. Mais que 5.000 clientes, ele já tem que ter outras regras. A Anatel aperta mais um pouco. Entendi. Entendeu? Então, voltando na Télios... Na aquisição lá, na aquisição da Télios. Eu saí do mercado de residencial em agosto de 2024. Perfeito. E aí, residência é o seguinte, cara, gente ligando toda hora, não funcionou o YouTube no meu celular, ele liga no suporte do provedor. Não funcionou meu Netflix pirata, aqui o meu piratinha da TV, liga no provedor. E aí tem que ter uma dinâmica para fazer esse atendimento. Tem gente que é especializado. Nós, da Télios, como éramos especializados em corporativo, a gente queria oferecer para esse cliente toda uma qualidade técnica que ele não estava disposto a pagar por isso. Realmente, pagar por isso. Porque desde 2015 que a internet é R$ 99,00. O combustível subiu, o salário dos técnicos subiu, e a internet o custo não, né? no supermercado subiu e a internet não sobe. Isso se dá pela desregulamentação. Porque tem os provedores que não são empresários, são donos de provedor, talvez não faz conta ou toca de um jeito mais amador, então ele não sofre os custos de uma empresa média ou grande que busca profissionalização. E essa falta de regulamentação do mercado acaba atrapalhando todo mundo, né? Atrapalha todo mundo. Então nós saímos do mercado de residencial, focamos no corporativo isso em agosto. Quando foi em outubro para novembro, eu sempre admirei uma empresa chamada Noroestcom. Eu era cliente, ela era uma empresa bem grande, atendia 40 cidades no estado de São Paulo. Eu comprava a internet deles, ele era um dos meus fornecedores de internet. Admirava a empresa, admirava as pessoas que trabalhavam na empresa, porque sempre que nós tivemos motivos de contato, deu problema, tal, sempre foi uma transparência muito grande, muito boa. E, admirando essa empresa, eu sempre brincava com os meus amigos, com o meu sócio. Cara, um dia eu vou comprar a Noroeste. Vou dar uma travada aqui. Fique à vontade. Eu sempre respeitei a empresa, eu sempre respeitei as pessoas que estavam na empresa. A Noroestcom era como fornecedora de telecom para pequenos provedores. Eles passaram um período com vários problemas, porque os fornecedores que eles tiveram... Porque ela vai até Bauru. De Bauru, ela se conectava a São Paulo, só que ela contratava a fibra ótica de outros. E ele teve um período que esses contratos, os fornecedores desse contrato, davam muito problema. E afetava toda a rede de Bauru a Três Lagoas. E assim, os concorrentes faziam piada, todo mundo desdenhava deles. E você sempre... Eu falava, não, cara, os caras estão passando um problema. Não é justo você fazer uma piada do cara se ferrando.
Quando eu tinha um problema grave que afetava meus clientes, e eu ligava para esse cara, o Reginaldo Barbosa, falava, ô Barbosa, como é que tá, cara? Ele me explicava tudo. Cara, tá assim, 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 nós estamos atuando para resolver e tal. E eu admirava aquela postura. No pior momento, o cara não corria. O cara dava cara, o cara enfrentava, entendeu? E para a gente entender, Éder, a aquisição da Noroeste Com, então, ela foi uma expansão dos teus negócios? Até então, a Télios, nós atendíamos Araçatuba, Birigui, Penápolis e Guararapes. Perfeito. A Noroeste Com, a rede dela vai de Três Lagoas, todas as cidades, passando por Guararapes, Araçatuba, Birigui, Penápolis, vai até Bauru, aí vai Lençóis Paulista, Agudos, Botucatu, Capivari, Montemor e Campinas. Ou seja, você ampliou o teu negócio de 4 para 39 cidades. Meu Deus. E depois de Issem, São José do Rio Preto, Badibacite, José Bonifácio, Ubarana, Lins, Guaimbê, Marília, Ourinhos, Assis. Ô Éder, parabéns, cara. Parabéns porque assim, eu te conheço já há não muito tempo, mas já tem um tempo que a gente se conhece, a gente já fez negócios juntos e eu sempre encontrei na pessoa isso que nós estamos ouvindo aqui. Esse aspecto humano, profissional e de respeito ao mercado. E isso é diferencial hoje de negócio, a gente percebe isso. Sim, sim. Quando a gente vai fazer negócio com uma pessoa que é humana e que respeita o mercado e fala assim, olha, até aqui é legal, até aqui eu chego. Sim. Não, Éder, mas e aqui? Não, aqui eu não faço. Não conte comigo. Não, isso é muito. Isso, e eu acho que isso é a imagem da Télios, né, da sua empresa. Então, e agora com a Noroeste Com, parabéns por isso. Então, na realidade, complementando, nós não compramos a Noroeste Com, porque os acionistas eles encerraram a operação. Entendi. Nós compramos os ativos. Os ativos. Né? Perfeito. Então, para o mercado foi feito um comunicado e tal. Então, assim, o número de telefone ficou com eles. O site ficou com eles, a marca ficou com eles, é deles. Só que os ativos... Os ativos, as redes dentro das cidades e a carteira de clientes corporativos. Nesse mês de dezembro de 24, eles notificaram todos os provedores e os caras cancelaram os contratos. Eles cancelaram, notificaram e cancelaram. Dia 31 de dezembro, eles desligaram a empresa. Eu já tinha feito a virada para dentro da Télios, a parte técnica. Perfeito. Mas o restante, a empresa foi desligada. Eles encerraram a empresa no dia 31 de dezembro de 2024. E a Télios começou 1 de janeiro de 25. E aí, com isso, eles demitiram todas as pessoas, nós contratamos todas as pessoas. Aí nós conseguimos contratar todas as pessoas, conseguimos fazer uma boa negociação com o plano de saúde para manter o que eles tinham, porque eles, como grande grupo, né, tinham condições diferentes do que eu tinha e do que eu conseguia oferecer aqui. Sim. Eu nivelei todos os funcionários por cima. Parabéns de novo, porque isso também demonstra a tua, o teu respeito com o ser humano que trabalha com você. Assim, não é fácil, mas assim, vou confessar, no mês de essa parte do plano de saúde aconteceu no fim de janeiro e foi uma briga porque a Noroeste Com tinha sede em Bauru, a Télios em Araçatuba. Eu tentei negociar com a Unimed de Bauru. Quando eu mostrei meu CNPJ, ele falou, você já é de Araçatuba. As Unimedes têm um acordo entre eles. Sim. E aí eu não consegui alguém na Unimed de Araçatuba que me desse a resposta. Como que eu vou atender o cara de Bauru, meu funcionário de Bauru? Eu tenho funcionário em Bauru, em Lins, em Marília, em Rio Preto. Puta, o cara tava de férias e tal. Até que eu pedi ajuda, porque a Unimed é nosso cliente, eu pedi ajuda para o cara de TI. Kleber, com quem que eu falo? Que estou nessa situação, vai acabar a carência dos caras e... Até que eu conversei com o cara o chefe comercial, meu RH conversou e conseguiu explicar tudo que a gente precisava e ele conseguiu fazer um acordo. A Unimed Araçatuba atende os funcionários de Bauru com todas as condições da Unimed de Bauru. E assim, eu consegui oferecer... né, cara? Eu consegui oferecer 100% para o funcionário, 50% para a família, que era o que eles tinham lá, até então não tinha aqui. No dia que nós conseguimos fechar essa negociação, eu estava fazendo uma visita na Ecovias, lá na Imigrantes. Estávamos eu, o Rafael, meu sócio, e o Reginaldo Barbosa, que foi o cara dessa história toda que me apresentou, o superintendente, que hoje é o nosso
diretor de operações. Ele me ajuda na questão técnica. Ele que cuida da infra toda. E, cara, o dia que a gente estava lá na recepção da Ecovias, a gente ia conversar com eles sobre redes, sobre serviços de tecnologia, e o cara da Unimed ligou para o Rafael e falou assim, ó, por esse valor, você vai conseguir dar 100% para funcionário, 50% para a família? Caramba. Cara, foi um orgulho. Parabéns. Não, foi. A hora que ele falou, conseguimos, puxa, foi... Parabéns. Foi top, foi top. E isso acho que isso demonstra, né, os valores da instituição. Sim. Que vem muito ao encontro dos valores dos donos. Sim, né, sim. cara? Sim. Essa preocupação, né, com o ser humano. A gente quer te agradecer demais, Éder, porque acho que você enriqueceu muito a discussão aqui, de quem nos ouviu, de quem nos acompanhou até aqui. Diga como que a pessoa entra em contato com você, talvez um empresário que nos ouviu aqui e quer aproveitar, preciso trocar alguma coisa aqui com o Éder, qual que é o caminho, como é que a gente faz isso? Meu WhatsApp, meu celular é 18 99 723 7292. Repita. 18 99 723 7292. Perfeito. Tem a Telius no Instagram, tem o site, né? www.telius.com.br, TELLIUS.com.br. Telius_Telecom no Instagram. Tá. Telius Telecom no LinkedIn. São as nossas Então é só tomar redes. cuidado, porque a Telius é com 2 L's LLI US. US. Telius. Isso. Maravilha. Éder, a gente sempre encerra aqui o nosso podcast contando aquela história de Martinho Lutero, que uma vez ele foi parado por um sapateiro na estrada, na rua, na vida aí, e o sapateiro falou assim para ele, falou, Lutero, enxergando um grande homem de Deus, né, um grande sacerdote, Lutero, como que eu faço para servir melhor a Deus? Talvez esperando uma resposta, olha, sei lá, dê dízimo, ou seja pastor, seja padre, seja alguma coisa. Não, Martinho Lutero responde assim, olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Antes de fazer uma pergunta, eu já faço um adendo que eu acho que a Telius tem servido bem a Deus. Porque tem feito um bom sapato e tem vendido a um preço justo. Mas a resposta é tua. Como que uma empresa ou como um empresário pode servir melhor a Deus? Guilherme, apesar de o mundo dos negócios ser uma guerra, né? Todo mundo acredita que fazer negócio é explorar, né? Mas está errado isso, cara. Porque assim, mesmo para ter os bons negócios, tem que ter pessoas. E quando a gente tem pessoas que olham no olho e que respeitam e que tenham ética, né? Porque uma coisa é o que a gente leva, a forma como a gente acredita de fazer negócio, os valores que a gente coloca nesse negócio, valores de ética, respeito, né? Sim. Com lucratividade. Claro. Lucratividade não é pecado. Não é pecado nenhum. Não é um problema. Pelo contrário, é a lucratividade que permite eu pagar o plano de saúde para 80 famílias. A lucratividade permite eu dar um ticket para essas 80 famílias, né, num valor que... Até o ticket aconteceu a mesma coisa nessa história toda. É a lucratividade que permite eu pagar um treinamento para essas pessoas. A lucratividade permite estar aqui, conversando com vocês, né, tendo a possibilidade de falar sobre isso. Eu me propus a fazer algumas palestras em escolas estaduais, porque eu coloquei internet em algumas escolas, num projeto do governo que contrata uma internet para as escolas. Eu falei, não posso fazer só isso, vender internet, pegar o dinheiro da Associação de Pais e Mestres. Perguntei para as diretoras, o que eu posso fazer a mais? Posso vir aqui conversar com eles, para falar para eles que vai trabalhar com tecnologia, que vocês vão se dar bem? Sai da rede social, sai do zap na rede social, porque o mundo real vai ficar cada vez mais difícil. Ou seja, a responsabilidade social também da Telius, né? Então a gente busca lucratividade, sim, mas o que mais eu posso fazer pelas pessoas? O que mais eu posso fazer pelo empresário que está ali comigo, fazendo um negócio? Eu vou resolver o problema dele de telefone, de internet,
Mas tem algo mais que a gente pode fazer, entendeu? A gente pode tomar um café, eu posso apresentar uma outra pessoa que vai fazer negócio com ele, vai proporcionar ele ganhar dinheiro também, ter lucratividade. E assim, não dá para ficar só na camada do dinheiro, cara. O dinheiro sustenta, é o dinheiro que permite fazer tudo isso. Mas, se for pensar só no dinheiro, os valores, o respeito, a ética, né, que é fazer certo quando ninguém está vendo, é o que a gente está vendo no nosso país. Entendeu? Então a gente está lutando uma maré que, assim, acredito em Deus que tudo isso é um aprendizado para todas as pessoas que estão aqui, passando por isso. Os que concordam com o que está acontecendo, os que não concordam, mas vai ser um grande aprendizado para nós. Porque tem que voltar o valor das pessoas, o valor das famílias, né? O valor da fé, de Deus, ou de qualquer denominação de fé que a pessoa comungue, né? Sim. Jeová, né? Mas é isso que prevalece o ser humano. Se a gente continuar nessa luta, a IA vai mandar em tudo e ela vai falar, não está funcionando, desliga, solta uma bomba e acaba com tudo. O apocalipse que a gente vê nos filmes. Então, cara, é profundo falar sobre isso, mas não é só por dinheiro. Eu acho que assim, já fica o convite para outras vezes aqui no Vocação, para a gente continuar outros assuntos. A gente tinha tanta coisa para falar com o Éder, mas eu acho que a conversa foi muito produtiva. Eu agradeço. Eu acho que foi uma honra tê-lo aqui, Éder, de verdade. E que a gente continue levando esse sentimento que a gente está tendo aqui nessa mesa. De que, olha, é possível fazer o bem, é possível a gente fazer o nosso trabalho bem feito, de uma forma honesta, e Deus vai fazendo o sobrenatural dele em algumas situações que a gente, às vezes, só sonha, por enquanto está só no campo dos sonhos. Deus já tem esse olhar lá na frente, dizendo, olha, ser fiel no pouco e eu vou te colocar sobre o muito. Não tem dúvida disso. E parabéns, porque você foi fiel no pouco e Deus ainda tem muitas coisas novas aí para Télios. Amém. Muito obrigado, tá, Éder? Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado. E você que está conosco até aqui, a gente também quer te agradecer, também deixar essa palavra de profecia na tua vida, que Deus possa te prosperar também, te abençoar. A prosperidade, como a gente está dizendo aqui, né? Não só no campo do dinheiro, mas em todas as áreas. A gente gostaria que o Vocação fosse um canal de bênçãos para a tua vida e que conversas como essas que edificam também cheguem aí no seu lar. Obrigado a você que está conosco, deixe o seu like, o seu comentário, interaja conosco e que você possa estar aqui no próximo sábado, que nós receberemos outros convidados. Muito obrigado, Deus abençoe.